Tokyo Revengers tem como característica a volta no tempo, mas não é tão simples quanto parece. Depois de voltar 12 anos no passado, o tempo corre e a partir dali você não pode mais alterar nada. É quase como uma chance única de mudar o passado. Se você altera de uma forma, seja lá qual for, ela não pode mais ser alterada. E mesmo voltando no tempo, Takemichi não foi capaz de impedir algumas mortes, e de fato elas se tornaram fatais. E hoje nós vamos mostrar as 7 principais mortes que aconteceram na série. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Assim como vocês já viram em nossa apresentação, nós vamos falar hoje das mortes mais marcantes de Tokyo Revengers. Não antes de convidar vocês a se inscreverem aqui no nosso canal, deixar seu like, comentar, compartilhar, ativar o sininho, pois ajuda muito. E claro, se você também quiser se tornar um membro, fortalece ainda mais, tem acesso exclusivo ao nosso WhatsApp pra gente continuar criando muitas teorias. Mas eu sei que vocês estão empolgados para saber quais foram as principais mortes, as mortes mais importantes, as mais tristes. A gente vai acompanhar tudo isso depois da vinheta. Shinichiro Sano foi um dos principais personagens de Tokyo Revengers, mesmo já estando morto desde que a história começou. Ele é o irmão mais velho do Mike, líder da Toman, e foi justamente Shin que inspirou uma geração a viver na delinquência. Shinichiro nunca foi um cara forte, porém ele sempre teve um espírito alegre que contagiava todos em sua volta, e foi assim, mesmo sem ser um cara forte, que com seu carisma ele conseguiu unir 2 líderes de gangues poderosos e rivais, e assim criou a maior gangue de todos os tempos até então, a primeira geração da Black Dragons. Além de que muitos veem hoje o Takemichi e comparam sua personalidade justamente com a de Shinichiro. E foi através da Black Dragons que boa parte da história gira, só que infelizmente quando Shinichiro já estava longe do mundo da delinquência e vivendo já sua vida, cuidando da sua própria loja de motos, que ele acabou sendo morto por um golpe forte na cabeça aplicado justamente por um jovem chamado Kazutora. Ele tentava roubar uma moto para presentear o Mike, sem saber que a loja pertencia ao irmão mais velho dele. Então, a morte de Shinichiro acabou desencadeando vários sentimentos nas pessoas em sua volta e também consequências. 2 delas foram justamente seus irmãos, Mike e Izana, que sempre lamentaram sua morte e não entendiam o que tinha acontecido. Já em sexto nós temos Keisuke Baji. A morte do Baji com certeza chocou a todos que assistiram o anime e leram o mangá. Foi a primeira morte que acompanhamos em tempo real e não em flashback. Ninguém suspeitava que um dos personagens mais importantes até então poderia morrer. E foi de uma forma bem trágica que Baji, um dos fundadores da Toman, acabou morrendo, justamente sendo esfaqueado pelo seu até então melhor amigo, Kazutora. O Baji sempre foi um garoto forte e foi justamente através da sua força que ele conseguiu salvar o Kazutora na infância, e a partir dali a amizade deles começou. Posteriormente, juntos, formaram a Tokyo Mandi, onde Mike seria o líder e os dois seriam uma dupla responsável pelos ataques da gangue. A morte do Baji decorreu de sentimentos negativos guardados pelo Kazutora, que sempre teve alguns problemas, principalmente por causa da infância difícil que viveu. E foi assim, quando ele foi preso, justamente por causa da morte do Shinichiro, que quando ele saiu, ele achou que o Baji estava o traindo. Quando saiu do reformatório, eles se juntaram e formaram a gangue Valhalla, mas algumas atitudes do Baji fizeram Kazutora vê-lo como um traidor. Mas, em seus momentos finais, depois de ser esfaqueado pelo Kazutora, Baji pediu para que Kazutora não carregasse o fardo da sua morte, e por isso ele acabou se esfaqueando na barriga e acabou morrendo. Com essa faca, ele se mata e deixa uma última mensagem para que cuidem do Mike e que o Kazutora não se sinta culpado. Quinto lugar, nós temos a Ema Sano. Ela parte de um dos arcos mais sangrentos de Tokyo Revengers. Sim, nós tivemos muitas mortes no arco da Tenjiku, e a primeira delas foi uma das mais surpreendentes até então, e quem sabe até a mais triste, pois a morte de Ema, irmã de Shinichiro, Mike e Izana Kurokawa, não era esperada por ninguém. A jovem era apaixonada por Draken e mantinha uma relação de amizade com a Hina, Takemichi, entre outros.
ela foi pega no meio de um fogo cruzado de sentimentos negativos nutridos por Izana e Kisaki. E acontece que o Kisaki estava com tanta raiva dos acontecimentos recentes, onde ele havia sido expulso da Toman, em um ato brutal aprovado por Izana, o Kisaki consegue sujar as suas próprias mãos em um ataque sangrento. Em cima de uma moto dirigida por Rama, ele sai à procura dela, justamente a Ema, e com um taco de beisebol ele consegue acertar na cabeça, levando ela à sua morte. Inclusive, o Takemichi se sente muito culpado, pois estava ao lado dela e não conseguiu protegê-la, com medo até, achando que ele era o alvo. Em seus últimos momentos, onde Ema, com Mike carregando ela nas costas em direção ao hospital, pede para que Takemichi, que estava junto no momento, cuidasse do Mike. Essas então foram suas últimas palavras, enquanto seu corpo frio declarava que ela havia morrido. Uma das mortes mais impactantes, que inclusive levou Draken a mostrar toda a sua fúria, junto com o sentimento de tristeza, a bater muito no Mike, que sem reação apenas aceitou aquela surra que ele havia levado. Em quarto lugar, Izana Kurokawa. A morte da Ema desencadeou uma guerra já pré-declarada entre Tenjiku e Toman. Mike e Draken, abatidos com o acontecimento, só chegaram com a batalha em andamento, e quando Mike vai enfrentar Izana, a luta incendeia em um confronto entre irmãos. Ambos carregavam a culpa em suas costas, principalmente Izana, que também nutria um ódio e raiva causados pela sua solidão. Durante a luta, quando ele começa enfim a perder para o Mike, e já sem saber o que fazer, ele acaba sacando uma arma para dar fim à luta. Só que nesse momento, a gente vê Kakusho, braço direito de Izana. Ele se põe à frente para impedir que ele cometesse essa loucura, batendo em sua mão e jogando a arma para longe, dizendo que a luta já estava acabada. Izana, confuso, tenta tirar Kakusho de sua frente, mas nesse momento, Kisaki, que não queria também admitir a derrota, pega a arma e atira no ombro de Kakusho, para ele sair da frente e matar Mike. Só que quando ele vai atirar novamente em Kakusho, Izana, em um momento ali totalmente de reflexo, se joga na frente dos tiros como um último ato para alguém que ele amava, seu melhor amigo, Kakusho. A morte de Izana foi em meio a lágrimas, ao lado do seu amigo ferido, e dizendo a Mike que não era o seu irmão de verdade, mas mesmo assim, Mike não se importava e disse que o considera um irmão em seus momentos finais. Em um momento muito triste, nós vemos mais um personagem importante indo embora. Em terceiro lugar, nós temos o tão polêmico Kisaki, que depois de todos esses acontecimentos, com a morte da Ema, com a morte do Izana, Kisaki seria o próximo a ser atacado. E em pânico, tentando fugir de alguma forma, ele foi salvo pelo seu braço direito, Rama, que o joga na garupa da sua moto para fugirem. Takemichi, Draken, Mike, Hina, todos vão atrás dele para o acerto final de contas. O problema é que a fuga não foi como imaginavam, pois Kisaki acaba caindo da moto e o duelo entre Takemichi e ele enfim aconteceria. Rama tenta ajudá-lo, mas se depara com Draken como seu rival e acaba ficando preso nesta luta. Sobra então para voltar ao embate entre Kisaki e Takemichi, onde os dois vão trocar muitos golpes e ambos ficam muito feridos. Mas a resistência, a determinação do Takemichi parece não ter fim. Então, em um ato desesperado, Kisaki saca a arma novamente e aponta para Takemichi. Só que o Takemichi, com um chute rápido, consegue desarmá-lo, pega a arma, que cai para si, aponta desta vez para Kisaki, com o objetivo de matá-lo, para que assim, Hina não corra mais o risco de morrer no futuro. Mas com a chegada do Mike e Hina no local, Takemichi hesita em apertar o gatilho, justamente esse momento Kisaki aproveita para fugir novamente. E é durante a fuga que Takemichi grita justamente que não deixará Kisaki escapar para o futuro. E essas palavras de alguma forma provocam uma reação no Kisaki, que inesperadamente para de correr, olha para trás onde Takemichi está e expressa que falaria algo muito importante. Mas como havia parado no meio da rua, do nada um caminhão acaba o acertando com tudo, o jogando para longe. O Kisaki até tenta se levantar depois desse acidente, mas muito ferido, com ossos quebrados, dizendo que não queria morrer, ele enfim acaba morrendo, de uma forma trágica e ao mesmo tempo sem nunca sabermos o que realmente ele queria falar. Já no arco final, dividido em duas partes, nós temos em segundo lugar
uma das mortes mais surpreendentes também. Estamos falando de Draken, uma morte muito sentida por todos, pois a sua luta final realmente nunca aconteceu, seu potencial nunca foi tão explorado. Durante esse arco final, Takemichi era um alvo de gangues rivais, e uma delas era Rokuhara Tandai, que tinha fama de ser muito brutal em seus atos, devido ao seu líder Terano Solf. Alguns jovens da gangue, querendo fazer seus nomes crescerem, vão atrás do Takemichi, e quando a notícia se espalha, Draken vai ao seu socorro, indo até o lugar para tentar ajudá-lo de alguma forma. Só que quando ele chega, já é tarde. Delinquentes armados já cercavam Kawaragi Senju e Takemichi acaba em um ato se jogando na frente para protegê-la da morte. Só que o que ele não sabe é que outra pessoa também chegou nesse momento para salvá-lo. Draken fez o mesmo, se jogando na frente das balas para proteger os dois. O Takemichi demora a perceber que seu amigo havia sido baleado, e assim, no meio de uma conversa, Draken cai em meio à chuva, com vários ferimentos fatais. Takemichi, em prantos, não aceita que seu amigo esteja morrendo, mas é de fato o que aconteceu. Seu grande amigo o protegeu e não deixa o Taki levar a culpa pelos seus atos. Essa foi uma escolha que o próprio Draken fez. Então, nas suas últimas palavras, ele pede para que Takemichi não se sinta culpado e também que cuide do Mike, pois o Mike nunca soube o que é ser derrotado, nunca conseguiu estar de costas para o chão e ver as estrelas. Agora sim, nós temos a última morte e bem marcante desse arco final, um poderoso gigante que caiu. Terano Solf, em primeiro lugar, ou seja, pela ordem cronológica, o último a morrer. Líder da Rokuhara Tandai, Terano Solf, o gigante com origens brasileiras, é uma das 3 divindades de Tóquio, um dos líderes das 3 gangues mais poderosas. E assim, o segundo personagem mais forte de toda a obra, ao que tudo indica. E durante essa guerra das 3 gangues mais poderosas, o gigante acabou enfrentando uma maratona de lutas contra adversários extremamente poderosos. Entre eles nós temos a dupla da primeira geração, o Aka e Benkei, que ele conseguiu derrotar e na sequência encarou uma das divindades, a líder da Brahma, Kawaragi Senju. E depois de vencer essas 3 lutas extremamente acirradas, ele saiu vencedor. Só que a sua última luta foi justamente contra Mike, líder da atual Kantomanji, que estava no auge de sua força através do impulso negro, justamente causado pelo ódio que ele vinha carregando pelos seus últimos acontecimentos. E um dos prováveis pode ter sido também a morte do Draken, que era o seu melhor amigo nos tempos da Toman. Porém, como o Mike já havia se afastado dos seus amigos, nós não temos a certeza absoluta se ele realmente já sabia que o Draken havia morrido, mas toda a escuridão que ele carregava em suas costas foi o suficiente para desencadear uma força tremenda contra Terano Solf. E a sua luta acabou sendo um verdadeiro massacre, onde o mesmo gigante nem percebeu os seus próprios ferimentos na trocação de golpes, onde o Mike acabou saindo vencedor, mas não parou por aí, pois ele queria tirar a vida de Terano, e nem mesmo Takemichi conseguiu pará-lo com suas palavras. Teve até o seu braço quebrado quando entrou na frente. Só não morreu, pois Kawaragi Senju impediu, dizendo que renderia a Brahma para a derrota. Mas não conseguiu salvar o Terano Solf, que acaba levando golpes na cabeça, vários socos, cruelmente sendo morto por Mike. Até o fim, nós vimos Terano Solf perdendo a sua vida de uma forma muito cruel através desses socos do Mike, que estava em todo o poder do seu impulso sombrio. E assim, a gente tem as 7 mortes mais marcantes e que não podem mais ser alteradas em Tokyo Revengers. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, pois esses vídeos dão bastante trabalho e o reconhecimento de vocês é muito importante para a gente continuar trazendo ainda mais conteúdo para o canal. A gente vai ficando por aqui, galerinha. Não esqueça desse like, comentar, compartilhar, que a gente se vê nos nossos próximos vídeos.